Boa noite, é um prazer receber a visita de vocês aqui no nosso site, nesse webinar de lançamento do site do Periogroup. E a gente tem a honra de receber, para abrir essa atividade, professor e grande amigo nosso, professor João Batista César Neto, professor da USP São Paulo. E eu não vou me alongar, já de antemão agradeço demais o aceite dele para inaugurar essa fase nossa do Periogroup. Espero que essa seja a primeira atividade de muitas outras. João, obrigado de coração e pode começar e eu espero que a gente aproveite. Um abraço. Bom, boa noite a todos. É um prazer e uma honra para mim poder interagir com os colegas do Periogroup. Agradeço aí o Renato e o Saulo e todos os outros membros do grupo pelo convite. São pessoas que eu, toda vez que me convidam, faço de tudo para poder atender os convites, porque além de ser profissionais que eu admiro muito, são amigos que eu tenho no meu coração. Então é uma honra e agradeço desde já a oportunidade de poder passar alguns minutos com vocês. E o tema que o Renato e o Saulo me pediram para desenvolver com vocês hoje são as estratégias clínicas para o tratamento de retrações gengivais profundas. Esse tema é um tema que surgiu na minha vida na tentativa de salvar alguns dentes que estavam com um prognóstico ruim e duvidoso. E tudo isso começou a partir do momento que eu comecei a receber na minha clínica privada alguns casos como esse, de pacientes com retrações ao redor de implantes e casos de implante com alta complexidade, né? Esse caso, por exemplo, foi um caso que nós tivemos que remover o implante, fazer uma série de cirurgias reconstrutivas que felizmente resultaram numa resolução como essa, satisfatória, porém a gente sempre questionava, será que a gente consegue talvez prevenir esse tipo de problema? Porque são procedimentos bastante invasivos e procedimentos que são desconfortáveis para os pacientes. E quando eu comecei a receber casos como esse, né, eu tinha na minha cabeça que esses pacientes iriam ficar felizes e iriam começar a recomendar o meu trabalho para os amigos, né? Mas infelizmente o que aconteceu foi um pouco diferente, né? Os colegas começaram a me mandar cada vez casos mais difíceis, né? E eu comecei a ficar preocupado e a gente começava, toda vez que recebia um caso desse, questionava o que eu posso fazer para evitar esse tipo de problemas em meus próprios pacientes, né? Eu recebia alguns casos para resolver problemas nos implantes que outras pessoas haviam sido colocadas. Eu queria evitar isso, né? Então, o que eu poderia fazer melhor? E dentro desse desenvolvimento, desse raciocínio, este caso foi um caso que me marcou bastante, né? Porque foi um caso que veio indicado para extração desse molar com uma furca, tinha uma lesão classe 2 e um defeito angular na mesial. Porém, ao examinar a boca desse paciente, eu percebi que no outro lado, a gente já tinha um implante colocado há uns 5 anos atrás e que esse implante tinha algumas espiras com reabsorção óssea. E o que me chamou ainda mais atenção é que esse paciente não era um paciente desleixado, que tinha uma má higienização, que não retornava aos controles de manutenção. Era um paciente que fazia bons cuidados de higiene oral e que retornava a consultas de manutenção. E logo eu fiz uma associação. Bom, se eu tratar esse molar com uma extração e colocação de implante, em breve eu terei um problema como que está acontecendo do outro lado no implante que eu mesmo coloquei. E aí eu falei com o colega e nós optamos aí por uma abordagem regenerativa, em que nós fizemos a utilização do BIOSE e da BioGuide para fazer uma cirurgia de regeneração tecidual guiada nessa região, e nós conseguimos uma resolução de defeito como essa. Ou seja,
nós mantivemos o dente, reduzimos essa furca de furca 2 para furca 0 e o defeito angular na mesial foi totalmente sanado. Quando a gente vai para a literatura em implante, a gente percebe que mucosites e periimplantites são defeitos, são problemas bastante comuns, né? Variando de 1 a 47% de incidência para periimplantite. E quando a gente observa alguns trabalhos como esse, que tratou periimplantite com cirurgia e limpeza das superfícies com curetas, né, a gente percebe que após 12 meses, nós temos aí 7 implantes com recorrência do problema, dos 36 tratados. Após 2 anos, a avaliação de 3 anos, nós temos aí mais 5 implantes. Após 5 anos, mais 5 implantes. Então a gente percebe que cada vez mais este lado azul aqui, que é o lado do sucesso, ele vai diminuindo, mesmo o paciente recebendo um tratamento considerado correto, fazendo manutenção. Ou seja, a periimplantite é uma doença que nós não sabemos como tratar e controlar. Portanto, na nossa concepção, o melhor seria postergar a colocação dos implantes. Então, da mesma maneira que hoje em dia a gente utiliza muito mais cirurgias de regeneração para tentar manter os dentes o mais possível, nós também começamos a observar com maior cuidado o tratamento das retrações profundas, né? Em relação às cirurgias de regeneração, um trabalho que me chamou bastante atenção foi esse trabalho do Cortellini. E ele comparou extração com reabilitação versus regeneração. E ele percebeu que depois de 5 anos ele tinha 100% de sucesso quando ele adotou a conduta de extração e reabilitação. E 92% de sucesso quando ele adotou a conduta de regeneração. Alguns poderiam olhar esses dados e falar, bom, com certeza eu irei então fazer extração e reabilitação, porque a gente vai ter 100% de sucesso. Eu já interpreto esses dados um pouquinho diferente. Eu interpreto da seguinte maneira, que 92% dessas extrações do outro grupo talvez pudessem ser prevenidas. A gente poderia manter os dentes e tratar com regeneração ao invés de fazer esta conduta mais agressiva, porque a gente conseguiria postergar a colocação dos implantes. Pode ser que um dia esse dente possa ser perdido, mas a gente deixa isso como uma segunda opção, e 5 anos de sobrevida é um acompanhamento bastante bom, né? E ao observar casos como esse, que são o tema da nossa aula, retrações profundas, em que a gente, olhando aí as reconstruções de tomografia, percebemos uma perda óssea bastante extensa ao redor dessas retrações, algo que se assemelha muito às regenerações, às cirurgias de defeito angular, como aquela que eu mostrei para vocês anteriormente, porém sem a parede de tecido mole. A minha associação seria que, uma vez eu conseguindo construir essa parede de tecido mole novamente, eu poderia corrigir esses defeitos e conseguir manter esses dentes que são considerados de prognóstico ruim. Tá? Quando a gente avalia a imagem, percebemos que é um defeito angular bastante semelhante àqueles anteriores, né? E que, se nós adotarmos as condutas corretas, a gente pode conseguir resultados como esse de maneira bastante previsível. E vou mostrar para vocês como que nós definimos as estratégias para conseguir resultados como esse. O que hoje em dia existe na literatura são uma inúmera quantidade de evidências que mostram para nós como tratar defeitos até 4 milímetros. Então a gente sabe que as revisões sistemáticas nos trazem diversas possibilidades clínicas de técnicas cirúrgicas que atuam bem até 4 milímetros. Porém, nós temos evidência para tratar esse tipo de defeito aqui, ó, as retrações maiores do que 5 milímetros, e que muitas vezes já estão com comprometimento pulpar. Então esse caso e esse são casos que tiveram que ser canal tratado antes mesmo de iniciar os procedimentos cirúrgicos reconstrutivos, né? Nós temos evidência para tratar esse tipo de defeito? Acho que hoje em dia nós temos poucas evidências para tratar esse tipo de defeito,
E essa árvore de decisão que eu irei dividir com vocês hoje é uma árvore que nós estamos ainda em processo de publicação, né, fazendo mais casos e documentando. Já temos aí alguns casos documentados. Eu trouxe para vocês hoje dados de 16 casos, mas nós temos aí por volta de 25 casos tratados com esse tipo de abordagem, né. E das revisões sistemáticas, nós trouxemos aí o enxerto de tecido conjuntivo como um dos componentes da nossa árvore de decisão. Então, entre essa pergunta de extrair ou tratar, eu diria para vocês que esses casos que nós estamos investigando, nós tratamos todos eles e até o momento nós temos boas notícias para dividir com vocês. Tá? E nós tratamos todos eles com o enxerto de tecido conjuntivo e variamos os tipos de retalho e o tamanho do enxerto. Nesse estudo foi um estudo retrospectivo de casos tratados em consultório particular, 16 pacientes adultos, saudáveis, não fumantes. Foram tratados todos pelo mesmo operador, que também foi o examinador, né? Eu fui o operador desses pacientes. Começamos a fazer esses casos em 2009 e o último catalogado nessa revisão é de maio de 2016. E o critério de inclusão principal era uma retração gengival profunda, maior do que 5 milímetros, e nós incluímos tanto retrações classe 2 como retrações classe 3. E após a cirurgia, teríamos que acompanhar esses pacientes por pelo menos 6 meses. Gostaria de agradecer às pessoas que trabalham conosco, né? Eu represento um grupo, o grupo da Universidade de São Paulo, e se a gente consegue hoje em dia fazer um belo trabalho é porque nós temos um suporte de toda uma equipe por trás da nossa disciplina de periodontia, que é encabeçada pelo professor Giuseppe. Então eu agradeço em nome toda a disciplina de periodontia por esse belo trabalho que tem feito e o suporte que tem dado a todos os seus docentes. E também as meninas que trabalham comigo no consultório. E o primeiro passo da nossa árvore de decisão para escolhermos um retalho que iremos fazer, nós temos que fazer a análise do vestíbulo. Então, para uma retração de 3 milímetros, como essa exemplificada, nós tomamos como posição da margem gengival final o valor da retração mais 1 milímetro. Então, para esse caso, nós conseguiríamos fazer um retalho tradicional, trapezoidal, com 2 incisões relaxantes, e essa margem seria deslocada, o que nós consideramos o padrão, que é o tamanho da recessão mais 1. Notem que o azulzinho, que representa o vestíbulo, ele tem uma faixa maior do que o verde, que é o tamanho da retração. À medida que a gente aumenta o tamanho da retração que a gente vai tratar, nós temos aí uma inversão do tamanho do vestíbulo em relação ao tamanho da retração. Então esse vestíbulo é cada vez menor e a retração cada vez maior. E o nosso ponto crítico aqui, em que nós começamos a adotar desenhos de retalhos diferentes, é o valor de 5 milímetros. Então, a partir de 5 milímetros, nós temos que adotar aí ou o retalho de dupla papila envelope ou um retalho deslocado lateralmente associado ao enxerto de tecido conjuntivo. Eu vou mostrar para vocês o porquê que nós escolhemos o retalho de dupla papila associado ao envelope, né, ou o deslocado lateralmente. Um dos motivos foi pela observação dos nossos próprios casos. Então, quando a gente começou a observar os nossos casos, a gente percebia que quando nós tínhamos recessões com cerca de 5 milímetros e nós tratávamos com retalho deslocado coronariamente, na grande maioria das vezes a gente ficava com uma retraçãozinha residual, como nesse caso aqui, ou como nesse outro caso aqui. Tá? Então nós criamos essa equação em que quando o tamanho da retração mais 1 ele é menor do que a distância da margem gengival ao fundo de vestíbulo, vezes 1,1, nós temos que
trabalhar com retalho deslocado coronariamente mais enxerto de tecido conjuntivo. E quando a gente começa a ter uma alteração disso, né, a gente começa a ter a retração mais 1 menor do que margem ao fundo de vestíbulo vezes 1.1, nós mudamos e já começamos a utilizar dupla papila em envelope, né. Esse fator 1.1 foi um fator somente para que a gente não trabalhasse com números quebrados, né? Então a gente tivesse criando um número com vírgula, a gente usa o 5 e consegue criar um ponto de corte, né? E para fazer um resumo para vocês nisso a partir do momento que nós temos tamanho da retração maior que margem fundo de vestíbulo, nós temos que pegar tecidos das regiões adjacentes e não da região abaixo da retração. E ao avaliar alguns trabalhos na literatura, como exemplo aqui esse trabalho do Pini Prata, em que ele avalia a posição da margem gengival após a cirurgia, a gente percebe que quando nós temos retrações mais do que 5 milímetros, a gente tem aqui 5 de 7 casos abaixo do padrão, que a gente considera cobrindo pelo menos 1 milímetro no cimento de esmalte, na maioria das vezes. Então, a gente percebe que esse valor de 5 realmente é um valor que pode significar um ponto de corte interessante para nós utilizarmos na nossa árvore de decisão. E aí, nós partimos para a segunda etapa, que é escolher entre o dupla papila envelope ou um retalho deslocado lateralmente. Para isso, nós começamos a avaliar a largura das retrações gengivais. E nós percebemos, olhando retrospectivamente nossos casos, que toda vez que a gente tratava uma recessão estreita, ou seja, menor do que 3,5, com o duplo papila envelope, nós tínhamos resultados interessantes. E quando a gente tratava recessões mais largas, maior do que 3,5, os resultados já não eram tão bons assim. E aí nós adotamos esse corte de 3,5 para as larguras de retração. Então, classificando essas duas retrações, essa é uma retração de 3 menor do que 3,5 e essa aqui a gente usa a sonda para marcar, transferindo para a altura da junção cimento-esmalte, a gente percebe que essa é uma retração mais larga. Eu vou usar esses dois casos para exemplificar as técnicas de dupla papila envelope ou retalho deslocado lateralmente. Então nós temos aí uma recessão considerada estreita, menor do que 3,5, e uma recessão considerada larga, maior do que 3,5. Para essa, nós utilizamos os tecidos dos dois lados da papila para deslocar para esse centro de defeito, e para esse tipo nós buscamos o tecido de um dos lados da retração e deslocamos esse tecido por sobre a retração. Como é a técnica do dupla papila envelope? Primeiro passo, nós fazemos incisões suculares envolvendo a papila, então criando dois envelopinhos aqui, um de cada lado, e esse envelopinho envolvendo a papila para que ela pudesse ser unida no centro da recessão, que é a região mais crítica do ponto de vista de vascularização. Em seguida, nós criamos aí essa área que irá receber o enxerto de tecido conjuntivo, e num primeiro momento esse enxerto ele é estabilizado nas extremidades desse envelope e adicionalmente fixado nas papilas. Após essa etapa, nós unimos essas duas papilas de maneira que essa área, que é o centro da retração, onde nós temos mais desafio de suprimento sanguíneo, as duas extremidades da papila fiquem protegendo essa região, conferindo
suprimento sanguíneo para ela. E esse é o resultado desse caso após 3 anos de acompanhamento. Tá? Vale sempre lembrar que para esse tipo de técnica é importante pegar um conjuntivo que cubra pelo menos 3 dentes nessa região, porque essas suturas são suturas bastante frágeis, né? Então nós temos que atuar com um conjuntivo um pouquinho maior para aumentar a segurança caso algum desses pontos vá ceder durante o pós-operatório. Já o retalho deslocado lateralmente, ele inicia onde a gente escolhendo qual dos lados da retração a gente vai atuar. Nesse caso, escolhemos aquele lado mais para posterior, porque se ficasse algum tipo de sequela estética, ela ficaria deslocada para a área posterior. Em seguida, realizamos uma tunelização mesial a esse defeito. Esse retalho ele é elevado e, nesse caso em especial, nós percebemos aqui que a gente estava atuando próximo ao forame. Então, para que a gente evite danos nessa área próxima ao forame, a gente tem que fazer uma dissecção de espessura total, e nas outras áreas a gente faz uma dissecção de retalho parcial, conferindo aí maior mobilidade ao retalho. Nesta área aqui, nós trabalhamos aí com 3 camadas. A primeira camada é o enxerto de tecido conjuntivo, que vai vir até a mesial do outro dente, ou seja, a gente cobriu aqui praticamente um dente, quase 2,5. Tá? Essa área nós realizamos uma desepitelização, porque essa ponta de retalho vai ficar encaixada aqui, então essa área tem que estar cruenta para encaixar com essa pontinha de retalho. Né? E nós fazemos suturas suspensórias e pontos simples para finalizar a estabilização desse retalho. Após um mês, essa é a imagem clínica que nós temos, né? Após 6 meses, e esse caso após 2 anos, percebam uma boa estabilidade dos tecidos e uma boa cobertura dessas raízes. Tá? E a pergunta que o pessoal sempre me faz quando eu mostro essas técnicas de retalho deslocado lateralmente: como vai ficar lá na região do molar? Isso vai ficar com algum tipo de defeito, sequela? Então, na grande maioria das vezes, ele vai se regenerar com talvez uma faixa de tecido queratinizado um pouquinho menor do que a original, porém sem problemas maiores. Né? Eu digo que essa é uma cirurgia que tem como objetivo você salvar um dente. E às vezes, para salvar você vai ter que deixar um pequeno probleminha, uma pequena deficiência em outro, mas na grande maioria dos casos, como esse aqui que eu estou colocando para ilustrar para vocês, a deficiência é mínima e clinicamente imperceptível, tanto pelo profissional que realizou a conduta, no caso eu, como pelo próprio paciente. E nesse caso nós tivemos também um achado tomográfico bem interessante. Né? 2 anos após essa cirurgia, nós fizemos uma tomografia desse paciente para analisar uma área em outra região da boca candidata a implante, e percebemos que parte desse defeito, sem nenhum procedimento de regeneração, tinha ganhado osso. Percebam aqui nesse corte próximo ao ápice que a gente ganhou uma boa quantidade de osso bem interessante. Né? Algumas vezes, se você dá a condição para o organismo, ele automaticamente vai achando as suas saídas, né, e mantendo recuperando uma originalidade, entre aspas, do periodonto e uma saúde do periodonto. Tá? E como último fator, nós iremos discutir alguns aspectos que podem agravar a nossa cirurgia. Eu destacaria aí presença de defeitos ósseos associados às retrações, vestibularização dos elementos dentais, a presença do forame mentoniano e giroversões. E esses fatores agravantes podem deslocar a nossa decisão para o retalho deslocado lateralmente. Então a gente pode ter a maior tendência de utilizar o retalho deslocado lateralmente. Por quê? Porque
a presença desses fatores agravantes muitas vezes vai nos gerar a necessidade de elevação de um retalho para visualização. Tanto visualização para observação da presença do foramen mentoniano ou para, de repente, fazer desgastes na raiz, são fatores aí que a gente precisa, né? E para trabalhar pelo lado seguro, esses fatores agravantes, a gente faz a elevação do retalho e também trabalha com um enxerto de tecido conjuntivo um pouquinho maior. Então, quando nós tivermos fatores agravantes, nós indicamos realizar um enxerto de tecido conjuntivo correspondente a 3 dentes, ao invés de um enxerto de tecido conjuntivo correspondente a 2 dentes. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, o que é um fator agravante, então percebam nesse canino como ele está vestibularizado, e se você faz um retalho de envelope, como na outra técnica, fica bastante complexo realizar esse tipo de desgaste que gera pressão no retalho. Então, por isso que quando a gente tem fatores agravantes e um deles é a vestibularização, nós indicamos realização de retalho para poder fazer essa correção com plastia da região. Tá? Um outro caso para ilustrar para vocês, a técnica de retalho deslocado lateralmente. Então, o retalho realizado, o tamanho desse retalho, no caso a gente optou por fazer um retalho um pouquinho maior para fugir do mentoniano, novamente é muito comum a gente ter a presença, né? E a execução da odontoplastia, então esse elemento dental em particular, ele estava bem para fora do arco, né? Alguns colegas me perguntavam, mas não dá para movimentar esse dente aqui antes? Impossível, porque você tem uma inflamação crônica nessa região do ápice, e se você vai movimentar, você corre o risco de potencializar essa perda óssea e ter a perda desse elemento dental. Então o que a gente fez? Aplanou essa raiz, né, e atuou com um conjuntivo compatível com 3 dentes, mais uma vez essa área aqui desepitelizada, e o retalho é deslocado sobre essa região. A imagem imediatamente após a cirurgia, e o nosso resultado após 9 meses. Numa outra vista, num outro plano, percebam aí a quantidade de tecido ganho, a espessura desse tecido, agora compatível com saúde. E vamos para a sumarização de nossos resultados dos 16 casos tratados, né? Talvez o resultado mais importante e que eu mais gosto é que nenhuma perda dental foi ocorrida nesse período. Tá? Alguns casos a gente tem acompanhamento de 6 meses, mas alguns nós temos um acompanhamento bastante longo já. Então nós temos aí 6 casos com mais de 2 anos de acompanhamento e um caso com 7 anos de acompanhamento. Então praticamente metade da nossa amostra nós temos aí mais do que 2 anos de acompanhamento, e a gente encontra aí saúde periodontal em todos esses pacientes. Tá? Nós tivemos em média um ganho de tecido queratinizado de 3 milímetros nessas cirurgias e uma média de redução de retração de cerca de 5,4 a 5,5. É uma média bastante significativa. E se nós fizermos o acompanhamento médio desses pacientes, foi 17 meses. Ao avaliar cada técnica separadamente, nós percebemos que o retalho deslocado coronariamente foi o que menos ganhou tecido queratinizado, e que o retalho deslocado lateralmente e o retalho dupla papila, envelope, eles tiveram um ganho de queratinizado semelhante. Se a gente considerar aqui a retração inicial, nós tivemos que a retração do retalho deslocado lateralmente foi maior do que a média da retração do deslocado coronariamente e do duplo papila envelope. E mesmo com essa média maior, né, nós percebemos aqui que ele foi o que apresentou maior porcentagem de recobrimento. Tá? Em média nós tínhamos aí retrações iniciais de 8,2 e retrações finais de 1,1. Né?
Alguns fatores podem ter interferido nisso, né? Se percebe que numericamente o retalho deslocado coronariamente foi o que teve maior retração final, né? Mas ele tinha também várias classes 3, né? Então isso pode ser um fator que tenha interferido. E aí, voltando para a nossa árvore de decisão, a gente pega e se questiona, né? É possível atingir bons resultados em retrações gengivais profundas? Baseado no que eu mostrei para vocês, é possível atingir bons resultados no tratamento de retrações gengivais unitárias profundas. E a presente abordagem parece ser uma boa referência para a condução desse tipo de caso, né? Logicamente que é ainda um estudo inicial, as pessoas olham para esses dados com uma certa ressalva. O desenho experimental desse estudo não é o ideal, nós estamos agora conduzindo alguns tipos de acompanhamento com um desenho experimental um pouco melhor, né? Mas temos também a limitação de dificuldade de encontrar uma amostra com esse tipo de tamanho de retração para fazer um estudo aleatório. Então essa é uma dificuldade que a gente tem em São Paulo, mas em qualquer centro que você resolva realizar um estudo como esse, você teria essa dificuldade. Mas eu resumiria essa árvore de decisão que os esforços e coragens não são suficientes sem o objetivo e direcionamento. Então essa árvore de decisão é um primeiro direcionamento para a gente conduzir nossos casos e chegar ao nosso objetivo. E até aqui, pelo que nós temos visto, né, parece ser um bom guia inicial de conduta clínica, né? Eu gosto muito dessa frase, dessa foto, e eu gosto de fazer uma comparação dela em relação aos implantes, né? Então, toda vez que a gente tem uma nova tecnologia, e o implante é uma nova tecnologia, a gente tende a se empolgar e fazer uma super utilização dessa nova tecnologia. E às vezes a gente faz a escolha errada, como está acontecendo aqui. Tá óbvio que ele optou por ficar mexendo no celular e não ficou com a namorada e fez a escolha errada, né? E às vezes a gente opta aí por extrair os dentes e colocar os implantes e tá utilizando talvez a tecnologia que mais revolucionou a odontologia nesses últimos tempos. Porém, já mostrei para vocês que quando nós temos complicações nos implantes, essas complicações não são simples de resolver. E quanto menos tempo os implantes ficam na boca, bastante severos como esse, a gente conseguiu bons resultados, eu daria para vocês 3 conselhos. O primeiro deles, seja mais conservador. Tá? Se você tiver alternativas para deixar o seu implante para um segundo momento, use essa alternativa. É diferente, por exemplo, colocar um implante num paciente que tem 70 anos e que de repente terá uma expectativa de vida até os 85, do que colocar um implante num paciente de 50. No paciente de 50, se ele viver até os 85, nós teremos aí esse implante 35 anos em função. Então, a chance dele ter um problema é muito maior. Tá? Mantenha os dentes o máximo que você puder, que você vai ter uma menor incidência de complicações difíceis de resolver, né? E postergue os implantes dos seus pacientes, né? Então, pessoal, nós podemos fazer melhor, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer aí poder ministrar essa conferência, né? Mais uma vez é um prazer muito grande poder participar de uma atividade do Perio Group. E o Renato e o Saulo falaram que iam enviar aqui algumas perguntas que o pessoal foi fazendo. Vamos ver se chegaram algumas perguntas aqui para a gente fazer algumas respostas para essas perguntas, caso a gente tenha algum questionamento. Bom, estou esperando aqui. Eles vão me passar as perguntas.
Professor João, como você conduz estes procedimentos regenerativos em superfícies radiculares que foram parcial ou totalmente restauradas anteriormente? Bom, eu acho que ele está dizendo aí das partes das retrações, né? Para a gente fazer esse tipo de cirurgia, o ideal é que a gente tenha uma raiz totalmente livre de material restaurador, né? É lógico que uma retração profunda é diferente de uma retração rasa de 3 milímetros, 4 milímetros, 2 milímetros, né? Quando você tem uma retração rasa, se você fizer um procedimento de recobrimento radicular associado a uma restauração, se você tiver qualquer tipo de problema na parte restauradora, você simplesmente remove aquela restauração e consegue fazer uma nova restauração. Porém, eu não indico em situações de retração profunda você trabalhar em associação às restaurações, porque simplesmente pelo fato que se uma restauração soltar, você vai ter um problema muito grande com uma bolsa e algo solto lá dentro, tá? Então, esse é o ponto. Eu acho que para um caso como esse, se você tiver uma restauração, já é um dente com um prognóstico muito ruim, e se você não conseguir, após a remoção daquela restauração, uma superfície adequada para você fazer o procedimento, eu acho que é muito arriscado somar esses dois problemas, a retração profunda e uma restauração grande associada a ela. É isso, Renato? Você acha que a resposta está de acordo? Entendi legal a pergunta? Vamos ver, o Renato está mandando mais uma aqui para nós. Em casos de dentes vestibularizados, que muitas vezes a gente encaminha para a ortodontia, qual o limite para a gente fazer o desgaste dessas raízes? Bom, essa pergunta dos dentes vestibularizados é uma pergunta também bem interessante, né? Eu separaria em dois tipos de caso. O caso A, em que a perda óssea não atingiu o ápice, ou seja, não foi necessário fazer um tratamento endodôntico prévio ao procedimento, e o caso B, que foi necessário fazer um tratamento endodôntico porque a perda óssea foi tão grande que já gerou uma necrose pulpar. No caso B, minha situação é mais simples, né? Eu já não trabalho com uma polpa viva e aí eu posso realizar uma odontoplastia a máxima possível, deixando ali uma espessura de pelo menos 1/2 milímetro para não expor a gutta-percha. Já no caso em que eu não tratei o canal, ou seja, não teve necrose, nós trabalhamos aí com a indicação de que essa odontoplastia ela deixe pelo menos 1 milímetro de dentina entre a face externa da raiz e a polpa, né? Como que eu vou medir essa quantidade de dentina? Aqui na aula a gente consegue ver, ó, e vocês vão ver que isso é bastante comum, a gente pedir tomografias para os pacientes, né? Então, ó, nesse slide é possível observar a quantidade de dentina que tinha na face vestibular e o quanto a gente removeu, ó, deixando aí cerca de 1 milímetro. Então, para esses casos severos em que nós temos aí um risco de perda dental, nós buscamos trabalhar com exames tomográficos como coadjuvante de diagnóstico, tá? Mais alguma pergunta, Renato? Bom, temos aí mais uma pergunta que o Renato está me mandando aqui.
Vamos ver essa última pergunta, peraí. Existe o risco de retração nos dentes vizinhos quando se usa o retalho de dupla papila envelope? Bom, essa técnica da dupla papila envelope, ela é uma técnica que ela é bastante delicada, né? Então vamos botar o caso aqui para a gente observar. Uma técnica que exige um tratamento, exige um treinamento do profissional bastante, eu diria que é uma curva de aprendizado difícil, né? A pessoa precisa ter um bom treinamento para realizar ela. Eu diria que se você fizer a escolha correta do caso em que você vai aplicar essa técnica, tua chance de retração nos dentes adjacentes é muito pequena, né? Quando que poderia ocorrer uma retração no dente adjacente? Por exemplo, se você escolhesse aplicar essa técnica numa retração larga demais. E aí, a tensão gerada na hora desse retalho poderia causar uma ruptura do tecido próximo ao centro da retração dos dentes adjacentes. E aí a gente teria aí uma chance, né? Como que a gente pode trabalhar para prevenir isso? Primeiro fator é escolher o dente certo, uma retração estreita. Segundo é trabalhar, como eu já falei para vocês, com um conjuntivo cobrindo 3 dentes, né? E aí a presença desse conjuntivo poderia proteger as áreas adjacentes, né? E quando a gente olha o resultado, foi exatamente isso que aconteceu, tá? Além disso, esse tecido mais espesso, ele pode, se porventura você tiver alguma deficiência nos dentes adjacentes, ele pode, durante o passar dos anos, gerar um creeping attachment nessa área e corrigir essa possível deficiência, tá? Então eu acho que se nós trabalharmos escolhendo uma retração correta, menos do que 3,5, e utilizando esse conjuntivo que ocupe não só o centro da retração alvo, mas também os 2 dentes adjacentes, e suturarmos esse conjuntivo bem estabilizado, de uma maneira que ele não se mexa, né? A gente já vê pelas técnicas mais antigas de gengival livre que isso é um procedimento previsível, e quando você coloca um retalho a mais sobre essa área, ele se torna ainda mais previsível, tá? Bom, pessoal, espero ter respondido bem as perguntas aí de vocês. Obrigado pela participação, muito obrigado pelas perguntas. Eu deixei aqui ao final da aula o meu e-mail, né? Se alguém tiver alguma pergunta a mais e quiser nos mandar essa pergunta, então podem enviar de repente e-mail ou enviar. Hoje em dia nós temos aí diversas mídias sociais, e Facebook, Instagram. Então se alguém quiser enviar perguntas, né, às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas eu prometo aí que tento responder para vocês, tá? Então temos aqui o e-mail, Facebook, Instagram, e através também dos canais do Perio Group. O Renato falou que lá dá para mandar as perguntas pelo YouTube. Eu posso entrar lá depois e responder essas perguntas. Eu estou vendo aqui que o Renato mandou um áudio, né? Então eu encerro aqui a minha participação colocando o áudio que o Renato mandou aqui para vocês. Bom, em nome do Perio Group eu queria agradecer de coração a tua participação, João, aqui com a gente. Foi fantástico, e a gente espera que a gente tenha outras oportunidades de fazer isso. Grande abraço e obrigado a todos pela visita. Abraço aí, boa noite, pessoal.